Atos quer mostrar como o evangelho se expandiu, mas existe um propósito também geral e difuso em cada história, que mostra o seguinte, que a oferta do evangelho aos gentios era aprovada por Deus. Isso pode ser para nós algo óbvio. Nós não temos na nossa cabeça, como igreja cristã do século 21 no Brasil, nós não temos na nossa cabeça nenhuma a restrição no que diz respeito à oferta do evangelho. Nós não temos restrições étnicas. Nós não pensamos assim, olha, nós só podemos pregar o evangelho para esta etnia. Nós só podemos pregar o evangelho para esse grupo étnico, esse grupo racial. Nós não temos essa preocupação, nós nunca tivemos isso. A nossa geração jamais teve esses pensamentos. Ainda que existiram aí no passado, mesmo no século XX e tudo mais, igrejas racistas, essas igrejas, elas eram racistas no seu funcionamento. Pessoas que não são da nossa raça ficam deste lado, nós ficamos de outro lado, cultos separados e tudo mais. Isso aconteceu. Isso por si só já era um imenso absurdo. Mas nós não chegamos ao ponto de dizer assim, olha, o evangelho é algo dirigido somente a este grupo racial. Nós não chegamos nesse ponto. Naqueles dias, porém, os judeus, por serem extremamente separatistas, eles entendiam que a mensagem do evangelho era o judaísmo realizado. E era de fato. O evangelho era o quê? Era o judaísmo com o Messias prometido, tendo aparecido e cumprido sua obra redentora. Essa era a visão dos primeiros cristãos judeus. Eles diziam, nós continuamos sendo judeus e continuamos na religião dos nossos pais, com uma diferença. Nós aprendemos que a promessa feita aos nossos pais se cumpriu. Nós não estamos fundando uma religião nova. Nós estamos apenas dando cumprimento às promessas da religião antiga. Dando cumprimento não, mas reconhecendo o cumprimento das promessas da nossa religião antiga. E, nesse aspecto, se alguém quiser participar dessas promessas, tem que virar judeu. Tem que virar judeu. Como é que eu viro judeu? Como é que eu viro judeu? Não tem como eu virar judeu. Tem como você virar judeu se você se tornar um prosélito. E como é que eu faço isso? Eu tenho que me sujeitar a certos rituais judaicos. Em especial, a circuncisão. Eu tenho que me submeter à circuncisão e guardar a lei mosaica. Pronto, virei um judeu. É um judeu meio fake, mas eu virei judeu. Existiam entre os gentios duas classes de seguidores do judaísmo. Existiam os tementes a Deus. Essa não era uma expressão moral, era uma expressão técnica. Pessoas que eram tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Era o gentio que ia na sinagoga, que gostava de ler ali a lei, estudar a lei, que adorava o Deus de Israel, mas não havia se tornado prosélito. Ele não tinha sido circuncidado. Esse era o temente a Deus. Ele não tinha chegado ao ponto de virar um judeu. Então ele ia na sinagoga, lia a lei, adorava ali, ia nas festas, mas ele não era um judeu. Não tinha virado um judeu, era um temente a Deus, não um prosélito. E havia aquele gentio que falava, não, vou virar judeu. Como? Eu vou ser um prosélito. Como? Eu vou me sujeitar à circuncisão. Então, na mente dos primeiros cristãos, só tinha um jeito de você abraçar o evangelho. Se você virasse um prosélito. Se você fosse circuncidado, virasse um judeu, aí sim, agora você pode seguir em frente como alguém que abraçou o evangelho. O que Lucas faz aqui? O que Lucas faz nas suas histórias? Nas suas histórias ele fala assim, olha, vocês estão errados. Eu vou mostrar para vocês, não inventando histórias, mas narrando os fatos, eu vou mostrar para vocês que Deus aprova a oferta do evangelho aos gentios enquanto gentios. Eu vou mostrar. Como? Olha a reação dos judeus quando a gente prega o evangelho para eles. O que eles faziam? Rejeitavam. Olha a reação dos gentios. Deus abria o coração deles. Eles recebiam. Qual era a reação de Herodes diante da pregação dos judeus? Um rei judeu. Diante da pregação de Pedro e Tiago. Ele prendeu os dois. Matou Tiago e queria matar Pedro. Qual é a reação de Sérgio Paulo diante da pregação? Qual é a reação? O texto fala que ele tinha um profundo interesse. E quem atrapalhava ele? Judeu ou gentio? Quem? Um judeu atrapalhando ele, perturbando ali para ele não crer. O que Lucas quer fazer com isso? Qual é a sutileza dessa? Imagine você sendo um judeuzão, acreditando ali que o evangelho é só para judeu, lendo uma história dessa.
Quando Lucas coloca assim, ó, havia lá um mágico judeu que se opunha. Com isso, Lucas quer criar raiva contra os judeus? Claro que não. O que ele quer fazer é quebrar uma mentalidade teológica. A mentalidade teológica é fortemente apegada a essa etnia, separatista, preconceituosa. Ele quer quebrar isso. Olha, Deus abençoa o avanço da sua obra, especialmente entre os gentios. Deus abençoa. Parem de pensar que Deus só salva judeus, que Deus, para salvar alguém, a pessoa tem que virar judeu. Parem de pensar assim, porque a história do livro aqui de Atos mostra que não é assim, que Deus abençoa o avanço da causa, especialmente entre os gentios.